O que é políticas públicas, né? Olá, galerinha do meu canal. Eu sou Sancunha e voltei novamente fazer vídeo aqui pro canal. Você que está aí, deixa seu like, deixa um comentário, uma sugestão para novos vídeos, né? E aí vai clicando, lasca o dedão aí no gostei e vamos para o vídeo. Hoje eu vou falar sobre políticas públicas. O que é políticas públicas, né? É um tema tão popular que é o básico, né? E que quase ninguém entende bem o que é políticas públicas. Então hoje vamos lá pro vídeo que eu vou explicar para nós. O que é que são políticas públicas? É o termo político, né? Políticas remete a um conceito recente. A ampla na ciência, políticas a partir da segunda metade do século XX, a produção acadêmica do norte-americana e europeia se debruçou sobre os estudos que tinham por objetivo analisar, explicar o papel do Estado, uma vez que suas instituições administrativas impacta e regula diversos aspectos da vida em sociedade. Nesse sentido, para se concluir que a política pública estão diretamente associada à questão políticas governamentais que medem a relação entre o Estado e a sociedade. Políticas públicas, de um modo geral, são atravessadas pelo campo da economia administrativa, do direito e das ciências sociais. E elas traduzem políticas econômicas, políticas externas, relações exteriores, políticas administrativas, tantas outras em referência nas ações do Estado invariavelmente. E as políticas públicas que mais se aproximam da vida e do cotidiano são as políticas sociais, que cometem, organizam em políticas públicas setoriais, como exemplo, saúde, educação, saneamento básico, transporte, segurança e etc. Compreender o que são políticas públicas também implica no entendimento do processo de elaboração, de execução das mesmas de forma didática. É possível compreender o desenvolvimento das políticas públicas e o ciclo das políticas públicas. Um esquema de visualização que organiza as fases envolvidas nesse processo. O ciclo da política pública há uma demanda gigantesca por diversas políticas públicas que solucionam a grande cesta de problemas sociais. Por outro lado, sabemos que os recursos não são infinitos. Desse modo, a gestão de políticas públicas depende fertilmente, entre outras coisas, das capacidades técnicas dos servidores públicos e do orçamento público. E o olhar técnico-administrativo da gestão pública é a conjunção com as demandas sociais que os problemas são identificados de uma forma-se uma agenda de itens que precisam ser trabalhado com urgência e prioridade pelo governo. A formulação e alternativa fundamental para que os gestores identifiquem a solução possível. Nessa etapa, tomada a decisão da qual a solução é mais viável. As políticas públicas passam a ser implementadas, né? E é importantíssimo que haja avaliação, monitoramento constante por parte dos gestores, né, públicos, da sociedade civil, e só assim é possível observar que se as políticas públicas em questão conseguem ser eficiente, eficaz e efetiva em relação ao problema de identificação. Para ilustrar esse processo, podemos usar como exemplo o Programa de Sistemas do Governo Federal, que é um conhecimento de grande parte da sociedade brasileira, que é a região árida, né, semiárida, do Nordeste brasileiro, que sofre com a falta d'água aos longos períodos sem chuva. A partir de 2013, diante de todos os estudos da parte da demanda social para que esse problema seja
é acolhido, Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, em parceria com a ASO, né, que é a articulação no semiárido brasileiro. Selecionou os aspectos desse grave problema e será que desenhasse uma política pública que entendesse as demandas da população local, usando as etapas do ciclo como referência, e podemos esquematizar o segundo processo. Primeiro, né, identificação do problema, que é a falta d'água na região semiárido brasileiro, que compromete as atividades básicas dos produtos habitantes. 2, a formação de agenda, né, que é a análise das principais questões do indivíduo nesse problema de saúde, política pública, economia local, educação, trabalho, saneamento básico e etc. Por parte do poder público, né, que é o ativistas, organizações, entre outros atores, no caso, fatores. A formulação alternativa, levada em consideração a capacidade técnica de orçamento público. Diversas soluções são consideradas como elaboração de uma política de acesso à água, tomada de decisões que escolhem sistemas como forma de capacitação e armazenamento de água da chuva. O público-alvo dessa política é a população rural e a mais baixa renda semiárido nordestino cadastrada. No cadastro único, o mesmo processo de elegibilidade da Bolsa Família. Quinto, a implantação e execução da política pública que foi desenhada. Neste caso, o programa é 1 milhão de cisternas, que é o PMC, né, que se resume na construção de sistemas domiciliares para capacitação e armazenamento de água da chuva. Sexto, a avaliação, né, que é o processo de avaliação que envolve um olhar crítico, quantitativo, qualitativo, para a implantação da política pública, no caso dos sistemas, né, que é graças à avaliação do programa que foi possível identificar a necessidade da sua implantação em 2008 para a construção de um segundo tipo de cisterna, né, calçadão, com a finalidade de captar água para atividades produtivas, garantindo a segurança alimentar local. Graças à política pública, a gente pode ter, né, mais uma vida segura, ampla e protegida. O Estado, né, que regulamenta, participamos de procedimentos democráticos de eleições, a fim de elegermos representantes que demonstram ser capazes de garantir o problema detectado, garantir melhor forma possível de bem-estar social, a compreensão do funcionamento do Estado passam a se tornar essenciais para que os cidadãos e cidadãs possam identificar quais órgãos e instituições são responsáveis para determinados aspectos da formulação e implementação das políticas públicas, bem como possam avaliar o trabalho, né, o desempenho pelos servidores públicos envolvidos no processo e, finalmente, exercer o controle social sobre o Estado. O Estado democrático de direito brasileiro possui seguintes estruturas de divisão de poderes, para que nenhum poder sobreponha do outro, que existem alguns mecanismos que possibilitam a independência de cada pilar dessa estrutura estatal, como, por exemplo, a medida provisória do artigo 62 CEF de 1988, que permite o presidente da República legislar, né, em casos de grande relevância ou urgência, submetendo posteriormente ao Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo Federal, a participação social para que as políticas públicas sejam formuladas e implantadas, a fim de beneficiar a sociedade que precisa e haja participação ativa.